Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, hoje nós vamos, na continuidade da nossa aula, do que a gente está desenvolvendo, eu vou falar hoje, quero conversar com vocês a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós falamos sobre o Pai, a Trindade, mas aí estamos falando sobre a pessoa do Pai. Na aula passada nós falamos sobre a pessoa do Filho, o Filho como tendo os mesmos atributos do Pai, como sendo também Deus, igual ao Pai, da mesma natureza. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Esse termo, terceira pessoa da Trindade, é usado não para falar que o Espírito Santo, de alguma maneira, hierarquicamente é menor, essa terceira pessoa, porque é menor do que a segunda ou a primeira. Não. Usa-se na teologia a terceira pessoa da Trindade, porque o Espírito Santo, na revelação, que a gente chama histórica, ele é o último a se manifestar de uma maneira mais evidente. Então, só para a gente tentar exemplificar. E eu não estou dizendo com isso que o Espírito Santo antes, no Antigo Testamento, na época de Jesus, ele não se manifestava, ele não agia, não atuava. Não é nesse sentido, tá? Porque nós já aprendemos que a Trindade, tudo que faz um, é de comum acordo com o outro, Porque eles são um único Deus. Então, o que o Pai faz ou fez, o Espírito Santo e o Filho, Jesus, também fizeram, juntos. O que o Filho fez também foi em concordância com o Pai e com o Espírito. Da mesma forma, o Espírito também, o que faz, o que realiza, é em harmonia, em concordância também com o Filho e com o Pai. Então, assim, não é nesse sentido que ele não agia e agora está agindo. Não é nesse sentido. Mas, por exemplo, o Antigo Testamento, quem é a figura que se manifestava, se apresentava, A gente fala historicamente, escrituristicamente, porque a Bíblia registra as ações e a figura do Pai, Então, é por isso que a gente fala, no Antigo Testamento, o Pai que se manifestava, que se apresentava, E o Novo Testamento, então, vem o Filho. Ali ele nasce como homem e a gente chama, então, de essa época, do Filho. Tanto é que Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, vai falar o seguinte: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, o escritor estava se referindo então àquela época do Novo Testamento, ao primeiro século. Nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho, porque ele é a expressão máxima da pessoa de Deus, Ou seja, Deus se aproximou de nós por Cristo Jesus, a aproximação máxima. Qual foi o contato máximo, maior que nós tivemos com Deus? Foi através de Jesus. Se tornou humano, se tornou como nós, ele tomou a forma da nossa natureza, Então, tanto é que em João capítulo 14, os discípulos lá fizeram um pedido e disseram: Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. E aí Jesus fala: mas eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e quem vê a mim, vê o Pai. Como tu fala, mostra-nos o Pai? Então, a aproximação, mais estreita que foi possível entre Deus e os homens foi Jesus. Em Jesus nós nos reconciliamos com Deus, em Jesus nós nos encontramos com Deus, Então, assim, Novo Testamento é o Filho que aparece lá, literalmente, como um ser humano real, tendo contato com as pessoas, falando com as pessoas, curando as pessoas, enfim.
a figura do Filho. Quando o Filho ascende ao céu, né, lá em Atos capítulo de número 1, ele ascende ao céu, então o capítulo 2, na sequência, vem falando que o Espírito Santo é enviado. Jesus falou isso, né, nos evangelhos, que ele iria ao Pai, mas ele enviaria outro Consolador. Essa palavra outro, não sei se eu cheguei a falar com vocês, mas essa palavra que está lá em João capítulo 14, né, eu vos rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Esse termo no original, outro, quer dizer um da mesma natureza, um da mesma espécie, tá certo? Então, a palavra no grego, tem duas palavras no grego que podem ser traduzidas por outro, héteros e halos. Héteros, né? Para ficar mais claro aí, quando a gente fala assim de uma pessoa é hétero, né? Quer dizer, ela é de um tipo, ela é outro tipo, né? É um outro gênero, então é hétero. Então a palavra héteros quer dizer outro, e a palavra halos quer dizer outro também. Então, a gente sabe que o português tem essa limitação quando vai lidar ou quando vai traduzir os termos originais, né? Então, o halos, e é o que é usado por Jesus lá, está lá no original, em João 14, isso. Aliás, até para vocês saberem exatamente, né, do que eu estou falando, do texto, João capítulo 14, deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui passar para vocês. Verso de número 16, tá? Então, 14 e 16. Esse é o texto que eu estou me referindo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, né? Então, um dos adjetivos que é atribuído ao Espírito Santo é Consolador, o Espírito Consolador, né? Essa palavra Consolador é Parakletos, que é traduzido por advogado, consolador, companheiro, aquele que é colocado ao lado do outro para ajudá-lo. Então, eu estou falando aqui do significado dessa palavra no original, tá? Dá margem aí para traduzir esse conceito aí de alguém, um companheiro, uma pessoa que está do lado lá para consolar mesmo, né? Para ajudar quando for necessário. Então, Jesus disse, vai enviar outro, o halos, Consolador, ou seja, outro Consolador, que Jesus era o Consolador, e o texto aqui, o pessoal ficou triste, os discípulos ficaram tristes, porque Jesus disse, eu vou para o meu Pai. E eles ficaram tristes, eu ficar sem um Consolador, sem um mestre, sem o seu amigo, sem o seu conselheiro, sem o seu Senhor, Jesus ia deixá-los. E eles ficaram tristes. E Jesus disse, não, vocês não se entristeçam, porque vai vir outro Consolador, ou seja, outro da mesma natureza, da mesma espécie, né? Outro igual a mim. E aí o Espírito Santo, ele não é enviado, ele não vem para substituir Jesus, não é essa a função do Espírito Santo. Ele vem para aplicar a obra regeneradora, a obra salvífica na vida do crente, entendeu? Então, qual é a função do Espírito Santo? Aliás, existem algumas funções, né? O papel do Espírito Santo nessa obra redentora, esse papel mais efetivo, porque como a gente falou, no Antigo Testamento o Pai é quem se comunicava, quem mostrava a sua natureza, o caráter e tudo mais. O Filho teve o papel de oferecer a sua vida, derramar o seu sangue, né? Substituir o pecador na cruz do Calvário. Então a gente vê o papel de cada um. Qual é o papel do Espírito Santo? O primeiro papel do Espírito Santo é convencer o pecador do seu pecado, tá? Então João capítulo 16, inclusive, né, diz isso, capítulo 16, versos de número 8, 9, 10 e 11. Então João capítulo 16, verso 8, 9, 10 e 11 vai dizer assim, Jesus dizendo a respeito do Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus, ele vem falando qual seria o papel principal do Espírito Santo. Convencer o mundo, convencer as pessoas do pecado. E é singular aqui, não é? Ele não falou dos pecados, embora nós sabemos
que quem nos convence do nosso estado miserável, dos nossos pecados, dos nossos erros, é o Espírito Santo que habita em mim. A gente sabe disso. É o Espírito Santo que nos dá, né, a clareza, nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, nossos comportamentos, sentimentos, palavras e dos nossos, do nosso pecado, nos convence. Mas o que Jesus está dizendo aqui é de um pecado específico que ele convenceria. E ele diz aqui, então o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9 ele vai explicando. Do pecado, que é o singular, porque não crê em mim. Então que pecado que o Espírito Santo vem convencer o pecador? O pecado de que Jesus, ele, no caso aqui, é o santo. Jesus aqui, ele é aquele que foi inocente e morreu em nosso lugar. Que ele diz do pecado e da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Então Jesus foi o justo. E o pecado é esse. Qual é o pecado que levará as pessoas para a condenação eterna, irmãos? Preste atenção aqui, porque é um ponto que às vezes é um pouco mal entendido entre nós cristãos. As pessoas não irão para o inferno, não irão para a condenação eterna porque mata, porque rouba, porque se prostitui, porque usa droga. Não são essas coisas que levará o ser humano à condenação eterna. Deixa eu explicar melhor. Se for essas coisas o motivo de levar as pessoas para a condenação eterna, imagine uma pessoa que ela não rouba, é um trabalhador honesto, que ela não tem vícios de drogas ou outros vícios aí, né? Drogas lícitas e ilícitas. Essa pessoa é fiel à sua esposa e à sua família, ou seja, um bom cidadão, bom trabalhador, uma pessoa honesta, uma pessoa de moral elevada. A gente sabe que é raro, né, irmão? É raro encontrar uma pessoa com essas características, né? Ainda mais num tempo que a gente vive, onde os princípios e os valores têm sido assim jogados na lata do lixo. Mas a gente sabe que é possível ter pessoas assim, de moral elevada, gente de princípio, gente honesta, gente que tem ética, gente verdadeira, gente que honra a palavra, né? Gente que não trai a esposa, não cobiça outras mulheres, é um bom pai de família, é um bom marido, é um bom pai, é um cidadão honesto, paga os seus impostos. Então imagina só você encontrar uma pessoa dessa. Tanto é que a gente tem dificuldade, às vezes, quando encontra uma pessoa de moral elevada, de pregar o evangelho, né? Fala, não, rapaz, você é pecador, você precisa de Jesus. Eu falei, eu? Eu não mato, não roubo, pago meus impostos, sou um bom pai, um bom marido, por que eu preciso? Aliás, tem uns irmãos da sua igreja que eles são bem piores do que eu. Eu conheço. Eles compram e não pagam. Uns lá até tá no segundo, terceiro casamento, né? Trai a mulher, um péssimo pai, não cuida dos meninos. Aí o que acontece? Moralmente, ele vai se justificar. E aí é muito fácil a gente evangelizar a partir da desgraça. A gente evangeliza a partir da desgraça, né? Você é uma prostituta, você vai para o inferno, hein? Você é um ladrão desgraçado, um traficante, você vai para o inferno, hein? Então é fácil a gente mostrar o pecado para as pessoas desgraçadamente que são explícitas na sociedade. Mas como que a gente evangeliza uma pessoa dessa que tem um moral elevado? Percebam, amados, que quando a gente coloca o critério das pessoas serem salvas ou não, as questões morais, a gente pode se deparar com algumas pessoas que querem se justificar. Mas o que a Bíblia vai dizer é que as pessoas serão condenadas e salvas por uma questão. Serão salvas por crerem em Cristo, confiarem na obra de Jesus na cruz do Calvário. Sim, pastor Alex, pode falar, mano. Abre o microfone, diga aí. Não, eu só queria falar do sinal da internet está funcionando muito, está cortando a fala do senhor, já foi a terceira vez. Tá dando uma picotada na voz? Tá cortando a voz, é isso? Picotando a voz aí, não é? Isso, tá travando. Tá. Quando fica vermelho, fica cortando a voz. Tá bom. Deixa eu só confirmar se é a sua internet ou se é a minha aqui. A das irmãs também aqui está dessa mesma forma ou não? Mais ou menos? Não tá. Tá bom aí?
Das irmãs? Irmã Denilza, irmã Mari, irmã Mônica, tá boa? Pastor Alex, eu acho que é o seu sinal, aí o que eu vou fazer, o que eu vou falar da sugestão? Conecta só com um celular, porque às vezes os dois puxando a internet, entendeu? Aí dá essa picotada, desconecta um, já que vocês estão conseguindo, né, tá na mesma câmera, desconecta um, vê se melhora o sinal, se fizer isso, porque às vezes o Wi-Fi, né, vai aí consumindo, e tente, meu amado, para ver se melhora, porque pode ser a minha aqui, mas me parece que não é a minha, né? E a nossa internet aqui, a gente sabe na região que é bem complicada, né? Veja aí, meu amado, se melhora. Isso. Vamos ver aí se... Isso, varão, compartilha o fonezinho. Ou até se quiser tirar o fone, de repente, se o áudio aí consegue estar captando, né? Melhorou aí, meu amado? Como que tá? Melhorou? Deu uma melhorada? Tá melhor? Ah, então tá ótimo. Mas me fala aí, tá? Até as demais irmãs também, se der uma picotada aí na voz, se cair alguma coisa e ficar mudo, me fala, pra gente ver como que a gente consegue estar melhorando aqui. Posso prosseguir então, meu amado? Pode ser? Bom, então bora lá. Então, só na continuidade aqui da questão do raciocínio, né? O que o Espírito Santo vai nos convencer é o quê? E o que a gente precisa entender que o pecador precisa para ser salvo? Crer em Cristo. É claro que não é só acreditar em Cristo e não mudar de vida. O crer em Cristo, né, implica em você assumir uma nova vida em Cristo. Mas a questão é essa, quem faz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, né? Que convence o ser humano da obra de Cristo Jesus. Então, o que o Espírito Santo veio fazer, principalmente, é convencer o ser humano a respeito do seu estado e que Jesus é o seu Salvador. Então, o Espírito Santo é quem dá nova vida, é quem regenera, é quem faz o homem nascer de novo. Ou seja, o Espírito Santo aplica, executa a obra que Jesus consumou na cruz do Calvário. Percebam, amados, como a Trindade trabalha juntas, só que cada um tem um papel diferente, né? A gente sempre compara, eu acho que a comparação mais próxima que a gente tem para fazer é sempre nessa questão da Trindade e o casal. Porque o casal é o que expressa melhor a natureza da Trindade, né? Como a gente já vem falando nas aulas anteriores, que é essa unidade composta. Ambos serão uma só carne, né? O ser humano que era um só, a unidade perfeita, harmônica antes do pecado, né? Então o que acontece? Olha só que coisa interessante. Cada um da Trindade tem um papel diferente na obra da redenção. Como o casal, o homem e a mulher, tem papéis diferentes na conjugalidade. Vocês percebam como é algo que é bem interessante, né? Essa comparação. Então, assim, por exemplo, o homem e a mulher, né? Eu sei que a sociedade distorce isso, mas o homem e a mulher são iguais, são complementares e são iguais, né? Gálatas 3:28 vai dizer isso. Em Cristo não há macho não há fêmea. Olha que coisa interessante. Só que eles exercem papéis diferentes na relação. O papel de um, por ser diferente, não é melhor nem maior ou mais importante do que o outro. São só papéis diferentes. Então o marido tem um papel, né? Provedor, protetor, aquele que guia, tá certo? Né? A mulher não é inferior, porque ela tem outro papel, a auxiliadora, a ajudadora, o que dá o equilíbrio também muitas vezes, né? E tudo mais, a quem é um pouco mais sensível do que o homem e capta algumas coisas e tal. A gente fala que tem um radar, né, pastor Alex? Estou citando o pastor Alex porque no curso, né, que eles ministram, o MMI, eles usam muito essa expressão, né? A mulher tem um radar, né? A mulher capta coisa que a gente nem sonha. Então a gente é meio, o que está acontecendo? E a mulher já pegou tudo. Então a mulher assim tem o chamado sexto sentido, né? As mulheres sabem do que eu estou falando. Os homens, tá vendo? Nem isso os homens conseguem. O quê? O que você está falando o quê? Então, mas eu só quero dizer que são os papéis diferentes, tá? Então aqui a gente percebe que o Espírito Santo tem um papel na obra da redenção, que é esse. Primeiro, convencer o homem. Segundo, olha só como a Bíblia vai dizer sobre o adjetivo, que ele é o Espírito Santo, não é? Então, qual é a função do Espírito Santo, além
de aplicar a obra de Cristo na vida da pessoa, de convencê-la a respeito da mensagem da obra da cruz, de convencer ela, né, de que Jesus é o Salvador. A partir disso, ou seja, a pessoa nasceu de novo, aí é o Espírito Santo que literalmente é ele quem habita na vida do salvo. Ele vai agora santificar essa pessoa, ou seja, trabalhar no seu caráter, né, até o resto da vida, para que Jesus seja nela formada. Então essa pessoa vai ser santificada. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Tá certo, irmão? É por isso que nós precisamos entender que nós nos relacionamos com Deus. E no caso, o Espírito Santo é Deus e literalmente é quem habita em nós, e nós temos relacionamento com uma pessoa. Olha só, amados, uma pessoa habita dentro de nós, e é a pessoa de Deus, e é a Trindade em cada salvo, em cada regenerado, em cada discípulo e discípula de Cristo. O Espírito Santo habita. Isso não acontecia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, poucas pessoas que tinham o privilégio de serem pessoas, não eram nem habitadas pelo Espírito Santo, eram pessoas visitadas pelo Espírito Santo para exercer uma tarefa momentânea, e o Espírito Santo se retirava delas, né, quando essa tarefa estava completa. Reis, sacerdotes e profetas. São essas três classes de pessoa onde o Espírito Santo vinha, né, sobre a vida dessas pessoas. Vou dar alguns exemplos aqui do Antigo Testamento. Quando Moisés ele foi separar algumas pessoas lá, né, com o conselho do seu sogro, para ajudá-lo na tarefa de pastorear aquela nação. E aí teve lá uns 70 cabras lá, se não me falha a memória, 70 escrito lá. Aí tinha uns dois lá, tal de Eldade e Medade, que estavam profetizando, só que eles não estavam na lista. Moisés fez uma lista, né, e separou lá, apresentou a Deus, e Deus tirou, né, uma porção de Moisés, do Espírito que havia em Moisés, e também distribuiu sobre essas pessoas. Então essas pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo, da mesma forma que Moisés também foi. Então olha que coisa interessante, o Espírito Santo vinha sobre a vida das pessoas para capacitá-las para uma tarefa específica. No caso de Moisés, para liderar, para pastorear aquela nação. No caso dos profetas, para transmitir a mensagem de Deus, né? No caso dos sacerdotes, para eles ministrarem no culto ou na liturgia. Então, só para a gente entender. A gente até vê um exemplo muito, eu acho que é o mais enfático que a gente tem, é o exemplo de Sansão, ou seja, dessa ação do Espírito Santo de uma maneira poderosa, de vindo sobre a vida de um homem, capacitando ele de uma maneira sobrenatural para que ele realizasse, inclusive, coisas extraordinárias, né? A Bíblia vai dizer, o Espírito do Senhor vinha sobre a vida de Sansão, ele pegava uma queixada de jumento e matava 1000 homens. E o Espírito vinha sobre a vida de Sansão, e ele levou o portão da cidade, os portões de bronze da cidade de Gaza nas costas. O Espírito vinha sobre a vida de Sansão, e ele quebrou lá as cordas como se fosse um fiapo queimado. Então essa capacitação do Espírito Santo na vida de algumas pessoas para exercer uma tarefa designada por Deus. Só que isso era assim, o Espírito Santo vinha, se retirava da pessoa, né? Até as expressões que eu usei aqui, toda vez vai falar, o Espírito Santo vinha. Então o Espírito Santo não habitava, ela visitava a vida da pessoa. No caso de Moisés, então, capacitou Moisés, aí Deus pega então, né, dessa unção de Moisés e distribui sobre esses 70. E os outros dois lá, que não estavam na lista, o Josué teve ciúmes. Coisa interessante, né? Moisés, tem dois lá, profetizando lá, e não estão aqui na lista, quer que eu pare eles? Moisés disse assim, não, claro que não. Tomara que toda a nação tivesse o Espírito de Deus, que toda a nação recebesse o Espírito de Deus e que toda a nação profetizasse. Olha que coisa interessante. Então a gente vê a realidade que não era todo o povo de Deus, eram algumas poucas pessoas. O Novo Testamento, isso já muda. O Novo Testamento vai dizer que todo o discípulo de Cristo é a habitação do Espírito Santo. Tá certo? 1 João, primeira carta, não é evangelho. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 20 e versículo de número 27. São dois versículos, né? Eles vão ser quase idênticos, tá? Vão
falar quase a mesma coisa, né? 1 João, capítulo de número 2, versículos de número 20 e o versículo de número 27, vai ter uma expressão da seguinte forma. Diz assim: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Verso 20. Verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então João vai falar aqui da unção do santo. O que é a unção do santo? É a própria pessoa do Espírito Santo capacitando a pessoa, né, o discípulo de Cristo, para ter essa vida santa, essa vida de discipulado, essa vida de novidade de vida. Tanto é que as pessoas perguntam, né? O que é unção, André? O que é unção? E eu digo, unção é porque uns são e outros não são. Então isso é unção, né? Quer dizer, uns são discípulos de Cristo e têm a habitação do Espírito Santo e outros não são. Então a unção é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para combatermos o pecado, vencermos a velha natureza, para que a gente enfrente esse mundo hostil a Deus. Isso é unção bíblica, tá certo? Dons espirituais é outra história, irmãos. Dons ministeriais é outra história. Nós estamos falando que todos os discípulos de Cristo, sem exceção alguma, possuem a mesma unção, que é a habitação do Espírito Santo em suas vidas. É por isso que a gente precisa corrigir alguns pensamentos que a gente tem, né? E a gente vê isso pela fala de alguns irmãos da igreja, que é assim: fulano é ungido, né? Cicrano é ungido, não toque no ungido de Deus. A gente não tem essas conversas? Como se algumas poucas pessoas, só elas fossem ungidas. Não, a Bíblia vai ensinar, inclusive, que só tem um ungido de Deus. Um ungido de Deus, só um. O Novo Testamento vai ensinar que existe um ungido de Deus e ele se chama Jesus, tá certo? Tanto é que é Jesus Cristo. A palavra Christos, né, do grego, quer dizer ungido, que é a palavra hebraica, né, que muitos irmãos gostam de usar também. Os irmãos têm mais simpatia com o hebraísmo, mais simpatia com Israel, então eles vão falar sobre o Messias. Então a palavra Machia quer dizer ungido. Então, Machia, ungido no hebraico, e Cristo, Christos. A palavra quer dizer ungido no grego. Então, Jesus é ungido de Deus. É o único ungido de Deus. Tá certo? Então, nós não somos o Cristo nem o Messias. Jesus que é. Né? O Isaías, capítulo de número 61, vai dizer isso. E, aliás, Jesus, ele recita esse texto, né, de Isaías, lá quando ele é batizado por João Batista, entra lá na sinagoga, pega lá o rolo do livro, acho que é Lucas capítulo 4, se não me falha a memória, e ele vai pegar o rolo do livro lá e ele vai recitar o Isaías capítulo de número 61, é isso mesmo, Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, né? E ele sai então lá do batismo, deserto, e aí ele vai para a sinagoga e chegando lá, dão o rolo para ele do livro de Isaías e ele lê aqui, ó, no verso de número 18, ó, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor, tal, tal e tal, né? Então, Jesus é o único ungido. Todos nós estamos debaixo da unção de Jesus, tá certo? Então, todos nós somos igualmente ungidos, porque todos nós igualmente possuímos a habitação, nós somos, né? A habitação do Espírito Santo, tá? Agora, o Espírito Santo distribui para cada um dons, para alguns dons ministeriais, né? Que a gente fala apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, diácono e tal. Para outros, distribui dons espirituais, né? Então, dom de profetizar, dom de variedade de língua, interpretação de língua, dom da fé, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, dom de milagres, dom de discernir espíritos, e vai distribuindo dons. Então, o Espírito Santo que faz tudo isso. É o Espírito Santo que
que realiza tudo. A gente vai ver alguns textos bíblicos aqui, estou dando um panorama, falando e nem citando tanto referência, mas a gente vai ver isso aqui, vou confirmar pelos textos bíblicos para vocês, tá? Só para dar esse panorama geral que o Espírito Santo é quem está atuando de uma maneira efetiva em nossas vidas hoje. É Ele que santifica, é Ele que salva, é Ele que convence, é Ele que aperfeiçoa a obra de Cristo em nossas vidas. É Ele que aplica essa obra, é Ele que nos capacita através dos dons ministeriais e espirituais para que a gente faça aquilo que a gente faz, que Jesus disse, olha, vocês vão fazer obras maiores, iguais às que eu faço e ainda farás maiores. Por quê? Porque o Espírito é quem iria nos capacitar a fazer isso. O mesmo Espírito que capacitou Jesus. Olha a importância do Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo gera Jesus. Não é isso que diz a Bíblia? Né? Quando Maria lá disse, e o anjo disse assim, tu vai conceber aí, vai ter um filho e tal. Ela disse, como? Eu sou moça. Né? No Nordeste falava esse termo, né? Sou moça, sou virgem, não tenho contato com homem nenhum. Aí o anjo diz assim, a sombra do Onipotente te cobrirá. Né? E ali o Espírito Santo é quem gerou Jesus no ventre de Maria. Então o Espírito Santo gera Jesus, o Espírito Santo é quem capacita Jesus, isso está escrito inclusive em Lucas capítulo 4, quando ele sai das águas, né, que João o Batista o batiza, o Espírito Santo desce sobre a vida dele, até numa visão de uma forma corpórea de uma pomba, e o Espírito Santo capacita Jesus. Então tudo que Jesus faz é pela capacitação do Espírito Santo, porque Jesus se tornou um ser humano com suas limitações. Só que o Espírito Santo vem com a plenitude do seu poder e da sua virtude, fazendo com que Jesus realize coisas extraordinárias pelo poder do Espírito. Irmãos, ó, daqui um minutinho cai aqui, viu? Então caindo a conexão, você já sabe, né? Já acessa aí rapidinho, viu? Não foge não, não pula o muro da aula não vai embora não. Tem a segunda aula aí, viu? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui, antes que caia, completar aqui o pensamento. Então, só para a gente entender a ação do Espírito Santo, né, em toda essa dinâmica aqui.